Essas crianças não querem mais trabalhar, não querem mais fazer nada da vida, não querem mais. Estão aí, ó. Ao invés de trabalhar, estão o quê? Querendo sentar na janela do avião. Vocês já perceberam como a gente, véia, a gente fala da geração Z como se eles ainda tivessem 10 anos? Os burros velhos, tudo barbado já. Notaram? Pois é, essas crianças já estão aí, ó, no mercado há uns 50 anos já, gente. Mas esse papo a gente já teve por aqui nesse canal, né? Sobre esse papo de adolescente não querer trabalhar. E aí, me mandaram essa pauta e eu falei, vai ser bom. Tomara que eu fale alguma coisa e seja cancelada. Ai, tomara. O papo é esse aqui, ó. A realidade dos adolescentes atuais está extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Calma aí, gente. Calma. Me dá um segundo, vocês me permitem? Antes da gente começar a ver, eu queria só fazer um negócio aqui. Calma aí. Eu gravei um negocinho aqui pra vocês que eu acho que vocês vão se interessar. Aí era pra eu ter adicionado esse vídeo aqui agora. Só que aí eu pensei o seguinte. Por que não reagir à minha própria publi? O que vocês acham? Vamos. Ai, eu nunca fiz isso, vamos lá. Calma aí. Vamos lá, vai. Aliás, gente, vocês estão me perguntando o tempo inteiro, eu vou acabar com esse mistério. Vocês já me perguntaram, Beta, por que a Beta tem um colchão na cozinha? E aí eu digo pra vocês, primeiro, né, eu vou levar vocês lá. Calma aí, vou levar, calma aí. Acho que vai ser a primeira vez que alguém vai falar, não repara a bagunça, e vai estar bagunçado de verdade, porque aqui realmente tá bagunçado. Aqui é meu estúdio, gente, aqui é onde eu gravo, tá vendo? Onde vocês ficam. Aí aqui, atenção. É aqui atrás de mim. Será que eu viro? Ou eu vou andando de costa? Olha a bagunça que tá aqui. Que zona, viu, galera? Que zona, olha isso. Eu tô na frente da publi. É um closet, gente. Isso aqui é um quarto. Isso aqui tudo é um quarto, entendeu? Então, aqui é um closet. Aqui deveria ter uma espuma. Só que tá lavando. Tá lavando por quê? Porque a cachorra acha que isso aqui é banheiro. Aí eu tirei, nunca mais botei aqui. Anda a espuma, aqui é um lugar pra sentar. E aqui, tá vendo? Aqui é a bagunça. Gente. Aqui tem uns armários. Aqui tem um banheiro, tá vendo? Tem aqui, ó. Banheiro, lugar pra fazer xixi aqui dentro, tá? Entendeu? E aí, por que esse colchão tava aqui? Porque quando a gente se mudou pra cá, aqui era o quarto. Era o meu quarto e o quarto do Caio. E aí esse colchão, ele ficava ali. Aqui, ó. Tanto que tem alguns aqui, vídeos aí, às vezes, que vocês veem, que podem ver que era aqui. Se vocês já olharem o estúdio antigo, vocês vão ver que o estúdio não era aqui. Aí, o que aconteceu? Eu recebi o colchão de Emma pra fazer a publi. E aí eu troquei, eu tirei esse colchão aqui, que é o colchão antigo, e botei o colchão da Emma, que vem todo embaladinho, vem enroladinho e tudo mais. Ele veio numa caixinha. Aí ele subiu até aqui numa boa. Perfeito, tudo que eu precisava. Então ele subiu aqui numa boa. Só que olha como eu falo igual. Esqueci de uma coisa importantíssima. Esse colchão aqui, ele chegou por essa janela. Por quê? Porque esse colchão, ele é tão um trambolho gigante e ele é tão duro. Ele é muito trambolho, gente, ele é duro. Ele é tipo assim, ele é muito duro. Ele é tipo assim, um pedaço de madeira. E ele não dobra por nada. E aí ele teve que ser içado nessa janela aqui. Eu tô explicando o que eu já expliquei no vídeo, né? Tão gostando? E ele não dobra. Então ele não consegue descer aqui. Então ele teve que subir por essa janela. Aí, como aqui é muito claro, e a gente não queria colocar cortina, e a gente queria um lugar menorzinho, a gente botou lá pra baixo. E aí... Essa parte eu acho que não ficou clara. Aqui tem um monte de janela, como vocês podem ver, é bem claro aqui. E aí, das duas, uma, ou eu ia ter que fechar tudo até no banheiro, ou a gente teria que trocar de quarto, pra não ficar tão claro assim. Aí a gente trocou de quarto. Foi pra onde era meu estúdio lá embaixo e aqui virou meu estúdio. O estúdio antigo virou o nosso quarto e aqui virou o estúdio. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Estou aqui descendo.
O Hello Kitty. Aqui é o segundo andar, aqui é o corredor, aqui tem um outro banheiro, aqui tem outra escada que desce lá pra baixo. Aqui é o quarto. Calma aí, deixa eu virar. Meu antigo aqui estúdio. O meu colchãozinho. Por que será que tem 2 travesseiros aqui e 15 aqui? Esse aqui é o meu lado, esse aqui é o do carro. Ó, são 2 na cabeça, 2 abraçando aqui, um nas costas e um na perna. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se não tiver isso, eu não durmo. É que é meu colchãozinho Ema, maravilhoso, incrível, que eu já tô dormindo há quanto tempo já? Eu acho que já tem uns 2 meses por aí. E aí, gente, Essas pessoas gritando no fundo é a Xanda e o Bruno Baroni no dia que eles vieram aqui gravar. Eu tentando falar do colchão Ema, o quanto ele é gostoso, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é incrível, e tasguei que nem a boca de trombone lá no fundo. Que nem a boca de trombone, gritando sem parar. Essa experiência maravilhosa, incrível. Esse colchão, ele desceu. O outro colchão, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que tacar aqui pro de cima. Tacar Tem fogo. alguém querendo catar um colchão aqui na janela? Quer ficar alguém aqui embaixo pra catar o colchão? Porque eu não vou trocar meu colchão pelo outro antigo, não. Porque esse colchão é tudo. Ai, subindo de volta. Então, gente, sempre bom lembrar que, desde que eu fiz a publi de Ema, eu tô dormindo com o meu colchão. E ele é muito confortável, muito confortável. Continuo dormindo com ele. E não pretendo trocar tão cedo, porque é maravilhoso o colchão. Confortável, maravilhoso. O Caio já tava reclamando desse colchão há algum tempo, que ele tava todo deformado já, o colchão já tava todo ruim. E aí, quando chegou o colchão de Ema, ele falou, graças a Deus que a gente vai dormir bem. E desde então é isso que tem acontecido. A Ema dá 100 dias de teste, né? Eu falei isso na publi, quando eu falei com vocês, que a Ema dá 100 dias de teste pra você testar o colchão. Mas assim, você nem vai precisar de 100 dias, tá, amor? Uma semaninha você vai falar, Ema, entra na minha casa. Desculpa, eu não posso fazer essa piada. Pega o colchãozinho, bota na sua casa, dorme 100 noites, e aí tu vai ver, gostei desse colchão, eu vou ficar com esse colchão. Não gostei, vou devolver. Eu acho difícil acontecer, porque eu já tô aqui, eu acho que eu já fiz 100 noites já. Menina, se alguém passar lá pra pegar meu... Você vê como a Mona é burra, né? Ela fala que ela recebeu o colchão há 1 mês, 2 meses atrás, e agora tá falando, eu acho que eu fiz 100 noites. A matemática, ela passou longe, mas longe, assim, num grau, que eu fico até um pouco chocada. Colchão, eu pego esse colchão aqui e dou na cabeça. Tem 10 anos de garantia e também tem entrega grátis pro Brasil todo. E você pode parcelar em 12 vezes ou você pode pagar à vista no Pix e tem 10% de desconto. E eu não perderia. Inclusive, tô aqui, ó, dica de amiga. Se você usar meu cupom, você vai ter mais 10% de desconto. Que mais você quer? Deitar aqui na minha casa? Não vai dar, infelizmente. Então, pra ter experiência, você vai ter que ir pra tua casa aí, tá bom? Então, você usa meu cupom aqui, ó, Beta Boixá, e você tenha mais 10% de desconto. Cadê o cupom? Não apareceu de novo? E é isso aí, obrigada, Ema, arrasou. O link tá aqui na descrição e o cupom tá na tela, então vai lá, corre e aproveita. Eu amei! Eu amei! Olha meu cupom de novo. Dá play, filho. Se você usar play. meu cupom, você vai ter mais 10%. Tudo cupom? Que mais você quer? Sumiu o cupom. Deitar aqui na minha casa? Não vai dar, infelizmente. Então, pra ter experiência, você vai ter que ir pra tua casa aí, tá bom? Então, você usa meu cupom aqui, ó, Beta Boixá. Nossa, tava bem mais bonita no vídeo da publi, tá vendo? Como na publi eu me arrumo pra vocês, não? Tenha mais 10% de desconto, arrasa. E é isso aí, obrigada, Ema, arrasou. O link tá aqui na descrição e o cupom tá na tela. Então, vai lá, corre e aproveita. Muita gente não conseguiu usar meu cupom porque o cupom da primeira vez, só um minutinho. Oi, meu Deus, caiu o treco. Da primeira vez que eu fiz a publi de Ema, o cupom eu acho que tava errado. Há muita gente falando, Beta, não tô conseguindo usar o cupom. Agora tem o cupom pra vocês usarem, Beta Boixá, e tá lá com o desconto, perfeito, maravilhoso. E é isso aí, Ema, muito obrigada! Gostaram do react da publi? Eu amei, vou fazer mais vezes. Vamos para falar mal da geração Z? Muito preocupante. Vamos. Então essa tá, nova calma aí. geração. A minha mãe trabalha em escola e tá uma situação muito preocupante essa nova geração. Assunto sério, de pô. pessoas, de alunos, adolescentes que não têm perspectiva absolutamente nenhuma de vida. Eles não querem trabalhar, eles não querem estudar e os pais estão passando a mão na cabeça. A minha mãe trabalha numa escola pública. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. É sempre o papo de os pais não estão fazendo nada. Ai, gente, é por isso que esse assunto me estressa. Porque é sempre um lugar do mimo, sabe?
Ah, é um mimo. Os jovens não querem trabalhar porque eles são mimados. Os pais, eles mimam os jovens. Tipo, gente, não. É muito mais profundo que isso. E a gente sabe que a realidade muitas vezes é muito difícil, né, das famílias desses alunos. E na minha época, quando a gente estudava no colégio público, todos os alunos que tinham uma realidade um pouco mais difícil, eles faltavam à aula, pediam declaração para sair mais cedo para trabalhar. Ou seja, até aqueles mais indisciplinados, mais bagunceiros, os que não queriam estudar, eles eram educados para levar horários a sério, trabalho a sério. O que minha mãe vem relatando que vem acontecendo com muita frequência é um número muito grande de alunos que não quer nada e os pais não fazem nada sobre isso. Por exemplo, quando eu estudava, meu maior pavor era que meus pais fossem chamados na escola, porque eu tinha medo de ser chamada a atenção, de ficar de castigo, de ser punida de alguma forma. A minha mãe falou que tem aluno que o pai vai lá na escola toda semana e não resolve absolutamente nada. Tem alunos que ficam chegando atrasados e que os pais falam: ué, mas é o horário que o ônibus dele passa, você tem que abrir o portão. Entende como é diferente? Porque na minha época, o meu ônibus também era de 1 hora. Ao invés de eu ir 1 hora mais tarde e a pessoa ter que abrir uma exceção para mim, eu tinha que ir 1 hora mais cedo e eu ficava esperando o portão da escola abrir. E daí, esses dias, a minha mãe foi fazer sobrancelha com uma menina que estudou comigo, inclusive, que hoje ela é referência de sobrancelha aqui na cidade. E aí ela falou que Natália Biur. tá muito complicado de contratar funcionário. Ela quer contratar assistente, né? Ela queria contratar uma recepcionista e ela estava trabalhando com uma recepcionista. Veja bem, essa recepcionista era uma ex-aluna do colégio da minha mãe. Tinha acabado de se formar, acabado de fazer 18 anos. Colégio da minha mãe não, né? Colégio que minha mãe trabalha. E aí, essa menina contou pra ela, a menina da sobrancelha contou pra ela a situação, que ela chamava a atenção da funcionária, porque a funcionária não cumpria com as obrigações dela. E aí que a funcionária fazia bico, bufava, e aí quando chegava em casa, a mãe da funcionária mandava mensagem pra menina da sobrancelha. E aí que quando ela demitiu essa assistente que não estava fazendo o trabalho dela, a mãe da menina foi lá falando que ia bater nela, porque a menina estava sendo injusta com a filha dela. Que nível é esse, gente, da mãe falar que vai bater no patrão de um adulto que não tá cumprindo com as suas obrigações? E por que eu tô reforçando tanto, né, que é colégio público, que eu sei que a situação é difícil? Porque na minha época era muito comum você ver esse tipo de situação com alunos que eram mais privilegiados de escola particular que os pais protegiam. Mas no colégio público era todo mundo correndo atrás de ralar. E quem não ia pra faculdade, quem não queria fazer vestibular, estava correndo atrás de trabalhar, de fazer alguma coisa. E é muito preocupante, porque esses novos adolescentes, eles se tornarão pais como os pais deles. Se tornarão pais que vão passar a mão na cabeça dos filhos e vão achar que o filho está sempre certo, que tudo é motivo para barraco. E para onde vão os profissionais? Entende? Onde nós vamos arrumar os profissionais das novas gerações? De onde virão os novos empreendedores? Ou os novos formados, né? Os graduados? Da onde? Tá vendo uma coisa? A geração Z é considerada que idade? Porque a geração Z... Calma aí. Ó, porque a gente já tem 2 gerações depois, tá? Geração Alpha, tá aqui, ó. Geração Alpha e geração C. Corona Babies. Olha que louco, geração Z de Corona Babies. Eu nem sabia disso. Ó, a geração Z é a geração do início da década de 2010, especificamente de 97 a 2012. Então a gente está falando de uma geração que tem de 20... Que ano a gente está? 20 e poucos anos, né? 26, 27 anos. Até 2012. E a vovó vai fazer 12 anos? É isso? Não, mas a geração Alpha é que idade? Início de 2011 e 2025 com o fim. Ah, a geração Alpha acaba em 2025, quer dizer, ainda tem gente nascendo na geração Alpha? E a geração C, Corona Babies. São nenéns que nasceram com início na pandemia e no meio pro fim de 2030. Chocado, eu achei que a geração Z ainda já estava toda no mercado de trabalho, não tá. Então a geração Alpha não chegou ainda no mercado de trabalho, né? A gente tá falando de geração Z. Tá, só queria tirar essa dúvida mesmo. Eu já falei, eu sei que eu vou ser esmirilhada,
de falar isso, mas eu acho que existe um exagero na forma como a gente fica achando que crianças, que adolescentes estão sendo mimados pelos pais. Ah, mas o meu sobrinho, não sei o quê. Ah, mas a criança que eu vi no TikTok. Ah, mas a menina que pediu o celular no ônibus. Ah, mas o garoto que sentou no treco. Eu acho que a gente exagera, porque eu acho que estamos num período que nunca antes no mundo, na história do planeta, se expôs tanto à vida pessoal das pessoas. Nunca se expôs tanto à vida privada das pessoas. E essa exposição faz com que a gente infle alguns assuntos, e eu acho que esse assunto de criança mimada é relativamente inflado, tá? Ah, mas eu sou professora de colégio, vejo que não sei o que, não. Minha mãe foi professora de colégio a vida inteira. Minha mãe já foi diretora de colégio. Então, assim, já ouvi muita história minha vida inteira, tá? De muita coisa. De pai e mãe doido, de pai e mãe mimado, não sei o que, sempre existiu. Ah, tem mais hoje em dia? Pode até ser que tenha, mas eu acho que tem outros contextos. Tem outros contextos. E tem uma outra coisa também, gente. Se a geração Z tá da maneira que tá, tem tanto um contexto político, né, um contexto sociopolítico, como também os pais dessas crianças são a geração millennial. Por que será que a geração millennial tenderia supostamente a mimar mais as crianças? Por que será? Eu acho que tem uma explicação aí, mas vamos lá. Sim, as gerações mais novas estão fugindo de trabalho. Eu, como psicólogo, psicanalista... Bom que já tá aqui, ó, salários baixos e jornadas exaustivas. E tem outras coisas também que eu acho que são questões que estão fazendo a geração Z não aceitar mais determinados tipos de trabalho. No meu consultório, consigo perceber isso nas gerações abaixo de 25 anos, como que eles estão resistentes a ingressar no mercado de trabalho ou aceitar postos de trabalho que, para o julgamento deles, pagam muito mal ou têm jornadas muito exaustivas. E acredite, esse meu vídeo não é uma crítica, mas sim uma análise social da contemporânea. Ai, é isso. Eu acho que a gente analisar não quer dizer criticar, entendeu? Eu acho que a gente está muito querendo descobrir qual é o culpado da situação, e normalmente o culpado vai para o ponto mais fraco, que é a criança ou o adolescente, ou o jovem adulto. A gente acaba culpando essa pessoa sem perceber um pouco do contexto. Ah, mas isso aqui já tá me engatilhando esse vídeo já. Contemporaneidade. De fato, a gente está começando a perceber esse movimento no mercado. Pessoas abaixo de 30 anos se negando a trabalhar por qualquer salário ou por qualquer jornada de trabalho, questionando a exploração excessiva, se é que possamos dizer assim, né, de muitas empresas, de muitos setores, de muitos segmentos. Acho que esse é um movimento que tende a crescer pelas análises que a gente faz, pelas leituras, pelas conversas de profissionais da área, né, que é um caminho, a meu ver, sem volta, que obrigará as empresas a repensarem as suas posturas. O segmento que eu acho que passa mais aperto nesse sentido é o do comércio, né, onde geralmente tem jornadas muito extenuantes e com salários muito baixos. Pacientes meus têm relatado salários abaixo do salário mínimo ou próximo do salário mínimo, com a possibilidade de você ganhar comissão caso você faça um trabalho espetacular, né? E aí muito dessas pessoas não aceitam esses cargos. Lembre-se, esse não é um problema geracional e nem privado e particular. Esse problema é um problema social. Toda demanda de trabalho é uma demanda política, econômica, social. Guardem bem isso. É um assunto para conversarmos com os nossos políticos, com os... Nossa, eu te amo. Qual é o seu nome? Rodrigo Reis, psicanálise, eu te amo. Te amo, de verdade. Empregadores, com as sociedades de base, com os sindicatos. Sem diálogo não chegaremos a lugar nenhum e chegará um momento que a gente vai ter um grande problema no mercado de trabalho. Pessoas desempregadas há muito tempo e vagas ociosas no mercado de trabalho. A gente já vê isso. A gente já vê muita gente, muita vaga,
muita gente não conseguindo contratar e, ao mesmo tempo, muita gente sem trabalhar. E é isso. É muito fácil, gente, é muito fácil a gente individualizar esse debate, individualizar essa questão e dizer os jovens hoje em dia são vagabundos. O que aconteceu? É a mamadeira que eles tomaram? É o leite que estava estragado? É o quê? Porque não é possível que a gente ache que assim, é uma questão, sabe, universal, de que por algum motivo uma geração inteira se tornou vagabunda e não gosta mais de trabalhar. Será que a gente consegue fazer uma análise mais aprofundada disso e pensar por que isso está acontecendo? Guarde bem isso, coloque aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto. Grande abraço, tchau, tchau. Uma pesquisa de uma startup chamada INFLR, em 2022, revelou que 75% dos jovens brasileiros quer ser influencer digital. 75%. Né? Uma outra pesquisa da multinacional da Nielsen Media Research, ela mostra que somos o segundo país do mundo que mais seguem influenciadores. Né? E uma nação que tem 500 mil influenciadores. Né? É um número que supera, por exemplo, o número de médicos e engenheiros do país. Né? Uma outra pesquisa feita pela Educa Insights, ela vai mostrar que 35% dos potenciais estudantes que pretendem iniciar uma graduação em 2024, ou mais ou menos 1,5 milhão de jovens, não o fazem porque destinam as suas economias em jogos de aposta online. Esse é outra realidade para adicionar nesse contexto. Quer dizer que os jovens são vagabundos, não sei o quê, porque querem virar influenciadores? Não, gente, porque cada geração, de tempos em tempos, a gente tem novas promessas de sucesso e novas percepções da realidade. A gente já conversou sobre isso numa outra vez. A minha geração, millennial, eu tenho 35 anos. Na minha geração, se acreditava que se você trabalhar muito, a época do mito da garagem, a época do jovem que de repente descobriu uma coisa, explodiu e abriu a Apple e começou a Microsoft e começou tudo no treco de casa e virou bilionário. Então a nossa geração e a geração que comenta bastante na internet, que são a geração dos pais, tá? A geração dos pais que hoje falam que a geração Z é vagabunda. Por que a gente acha isso? Porque na nossa geração a gente acreditava que o trabalho era a coisa mais importante do mundo, que é aquela história, né, do calvinismo, né? O trabalho dignifica o homem, né? Nós somos o trabalho, o que a gente é, o que a gente faz. Então a gente acreditou que se a gente trabalhasse muito, que o sol brilhava para todo mundo, que se você se esforçasse o suficiente, isso aí é o grande auge, o início do neoliberalismo, né? Então, se você se esforçar o suficiente, se você trabalhar enquanto eles dormem, se você, sabe, der 200%, se você dormir menos, comer menos, não sei o que, e trabalhar, você vai chegar lá. Essa ideia ainda é muito vendida, né, pelos coaches e por outras pessoas que estão num ciclo de muito privilégio, né, que falam sobre enriquecer sem nunca terem trabalhado, fala sobre trabalhar mais sem nunca ter trabalhado, sem nunca ter assinado uma carteira, sem nunca nada. As pessoas, elas ficam ricas prometendo para que pessoas vão ficar ricas se fizerem o que elas fizerem. Então, a nossa geração acredita profundamente que trabalhar é a coisa mais importante do mundo. A partir do momento que a gente tem uma geração sem perspectiva de futuro, porque olha para frente, a gente tem estimativas que daqui a 50 anos não vai ter água potável para todo mundo. A gente está nesse nível de expectativa de vida, né? Que daqui a pouco o aquecimento global ele está vindo de um jeito que daqui a pouco grande parte da população vai sofrer pelas mudanças do clima. A gente tem cada vez mais a qualidade do ar das grandes cidades, a gente tem a vegetação desmatando, o maior iceberg do mundo se movendo e derretendo, coisas que nunca aconteceram agora estão acontecendo, e a geração Z nasceu nesse universo. Nasceu no universo de não sei se o mundo vai estar aqui, não sei se eu vou ter capacidade de viver quando eu tiver 40, 50, 60 anos. Eu, com 35, já não tenho certeza se eu vou conseguir chegar nos 80 com uma vida tranquila.
né? Sabendo para onde o mundo está indo. Então, os adolescentes que nasceram nesse lugar nasceram numa percepção de que as coisas estão indo de mal a pior. O que é verdade em parte e o que não é verdade também. Né? Ainda tem o coronavírus no meio da história. Quantos e quantos adolescentes passaram os 16, 17, 18 anos, que são momentos muito chaves da vida, dentro de casa? Então, isso tudo forma uma geração que não acredita mais no valor do trabalho como sendo a coisa mais importante. Como se o mundo... A gente acreditava que a gente ia trabalhar muito para quando chegar aos 50 anos de idade, a gente estar milionário e poder viver de renda. A gente acredita nisso ainda. A gente ainda acredita nisso. A gente ainda trabalha achando que o esforço é recompensado na mesma medida, né? A recompensa vem na mesma medida que o esforço. E a gente sabe que não é bem assim. E a geração Z sabe disso. Mesmo que inconscientemente, a geração Z percebe isso, que os pais dela... que muitas pessoas dos millennials trabalharam muito sem parar e não tem dinheiro para comprar uma casa. Até hoje mora de aluguel. E a geração Z mais ainda. A geração Z pode se esculachar de trabalhar, que ela não vai conseguir comprar nenhum carro para si próprio. Não vai conseguir nada. E aí aqui eu não digo que todo mundo tem que comprar um carro, mas o carro é um sinônimo de status, de conquista. E a geração Z, ela sabe que se ela trabalhar muito, dificilmente ela vai chegar nesse lugar. A não ser que ela seja criança coach, né, que tá aí com o papai e mamãe ajudando. Então, quando a geração Z chega no trabalho e tem um chefe que vai lá esculachar ela não vai engolir o sapo. Ela vai simplesmente falar, não preciso dessa merda. Porque eu não vou estar aqui ganhando um salário mínimo, trabalhando 6 por 1, e ainda, sabe, abrindo mão da minha vida, abrindo mão do tempo, do pouco tempo que eu tenho, porque eu nem sei quanto tempo eu vou ter, eu não vou estar aqui abrindo mão da minha vida para enriquecer outra pessoa que está ganhando dinheiro no meu lombo, né? Então, no final das contas, a geração Z, ela não é que ela seja mais vagabunda. E sim, ainda tem uma outra questão, que é o seguinte, os pais, os millennials, eles veem o mundo como um grande comércio. Por quê? Lembra que o trabalho dignifica o homem, se a gente se esforçar o suficiente, a gente vai ter dinheiro, e aí a geração millennial é essa geração que compra muito pelo status, coloca o filho num colégio tal porque ele vai ter uma grife, né? E também acredita que a educação, ela é um comércio, a educação, ela é uma troca financeira. Então, se eu estou pagando o colégio, meu filho tem que ser bem tratado. E ser bem tratado quer dizer que façam as coisas que ele quer. Então, a nossa lógica mercantil millennial que faz hoje muitas crianças serem mimadas. A gente achar que o nosso filho está acima de tudo. Porque a gente quer dar para o filho o que a gente não teve, né? Então, se a gente supostamente tem uma prosperidade financeira, a gente quer que o nosso filho sinta que ele é uma pessoa especial. Ainda mais no mundo, quanto mais o mundo desmorona, mais a gente tenta se dividir em classe, né? Mais a gente tenta se dividir e se separar dos outros. Porque na nossa cabeça, se vier uma bomba atômica ou uma tsunami, se a gente for rico o suficiente, a gente vai ter espaço no bunker, enquanto o outro povo vai afundar o Titanic, né? Então, essa hierarquização, ela fica cada vez mais forte quando o mundo entra em crise. Né? São duas coisas que acontecem. Isso e a busca de espiritualização, principalmente uma espiritualização focada na prosperidade. E isso aí a gente vê bem forte hoje em dia também. De repente, quando o mundo parece não fazer mais sentido, muitos jovens acabam indo para a religião de alguma maneira, e aqui sem julgamento de valor, mas é um fato isso que acontece. Então, é muito fácil a gente dizer que a geração Z é vagabunda, né? Que teve um problema na água da geração Z e de repente eles não querem mais trabalhar. A gente esquece completamente de como as coisas, como o contexto do mundo tá. Ah, mas eu não penso assim mesmo sabendo que o mundo vai acabar e eu continuo trabalhando. Sim, porque você nasceu nesse lugar. A geração Z não nasceu. Dificuldades que ninguém te conta sobre ter 20 e poucos anos no mercado corporativo, principalmente quando se trabalha em empresas grandes. Eu sou a Maria, hoje eu trabalho em uma multinacional sueca em home office e com 22 anos eu comecei a liderar um time de desenvolvimento de vendas nessa multinacional. Nunca existiu uma geração tão odiada no mercado de trabalho igual a nossa geração.
A nossa geração muitas vezes é associada como pessoas preguiçosas, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem crescer na carreira, pessoas que não passam mais de 6 meses no mesmo cargo ou na mesma empresa. Isso que ela falou é muito interessante. Nunca existiu uma geração tão odiada no trabalho. Por quê? Porque a primeira geração de jovens pós-internet é a geração millennial, que é a geração que aceita trabalhar 16 horas calada, porque ela acha que quanto mais ela trabalhar, mais ela vai enriquecer. Então, a geração millennial é a geração do esforço acima de qualquer coisa. É a geração do burnout, é a geração do cansaço, é a geração do aumento de... É essa geração. A geração seguinte, ela vem negando tudo isso. Então, realmente, depois que a internet nasce, que a gente começa a se compartilhar o nosso universo privado, que até então não fazia-se isso antes da internet, você não sabia da vida, se a mulher ia pintar a unha de clarinho na casa do caralho lá pra ser pedida em casamento. A gente não sabia. Esses detalhes a gente não sabia. Então, a gente passou a saber isso na geração millennial, né? E agora muito mais nos últimos anos, principalmente com a pandemia, isso acelerou muito. E quem tá agora no mercado e rejeitando a maneira de trabalhar é a geração Z. Empresa. Então, a todo tempo, a gente tem que estar se provando no mercado. A gente tem que provar. E desculpa, uma coisa muito importante. O ódio que tem contra a geração Z ser vagabunda e não trabalhar é o mesmo ódio que tem com criança que senta no banco do avião e é mimada e deu ataque, deu chilique. E a gente acha que uma criança que tá se regulando emocionalmente é uma criança mimada, que merece porrada, etc. Como se a gente não tivesse sido criança, a gente também não tivesse feito birra, né? É o mesmo... É a mesma visão dos velhos, nós... para gerações mais novas. Que a gente sabe entregar um trabalho tão bom quanto pessoas de outras idades que estão naquele mesmo cargo. A gente tem que, muitas vezes, se comportar de maneira diferente, se vestir de maneira diferente, só para você tentar estar no mesmo patamar de uma conversa. E além de, muitas vezes, a gente ter que tentar ser alguém que a gente não é, porque a gente vê que claramente a gente não se encaixa ali, a gente tem que se provar para pessoas que nem são nossos gestores, que nem trabalham na nossa área, e a gente tem que ter muito cuidado também para as pessoas não tentarem montar na gente. Porque tem muita gente que pensa, é só uma menina que acabou de entrar no mercado, o tempo de experiência dela da vida toda é o tempo que eu tenho aqui nessa empresa. Então eu posso ser passivo-agressivo com ela não vai saber negociar, ela não vai saber falar com o cliente. Então a gente tem que estar literalmente a todo momento fazendo o nosso trabalho, tendo que vender muito mais o nosso trabalho do que caso a gente não fosse geração Z. Exatamente. E a geração Z também, ela não faz muito o jogo corporativo, que a gente, geração millennial, aprendeu muito a fazer. Que é esse jogo do não é sobre trabalhar, é sobre mostrar que você está trabalhando. Quem trabalha em empresa sabe exatamente do que eu tô falando. Se você é geração Z, eu queria que você respondesse aqui nos comentários uma pergunta. O que você enxerga como um trabalho bom? Tipo, um ambiente de trabalho bom, um plano de carreira bom, uma empresa boa de trabalhar, um estilo de trabalho que funciona pra você. Por que eu falo isso? Pra quem não sabe, eu ministro várias palestras corporativas. E eu sou geração Z, eu sou de 98. E aí, muitas dessas palestras têm de vários temas diferentes, né? Empreendedorismo feminino, eu falo sobre produção de conteúdo, mas eu falo também sobre geração Z e o mercado de trabalho e como a gente consegue melhorar a conversa entre gerações. Então eu vou lá muito representando a geração Z para falar sobre como as empresas, e eu falo com empresas de todos os setores, tipo umas gigantes assim, como que as empresas conseguem se comunicar melhor e trazer melhores soluções para que a geração Z se sinta bem nessa empresa específica, se sinta valorizada e para que ela queira ficar nessa empresa. E como que também as outras gerações deveriam lidar conosco. Né? Porque às vezes tem muito essa coisa do preconceito, de chegar, você não sabe nada, isso e aquilo. E isso muito mais repele do que atrai. Então eu falo normalmente muito com galera que não é da geração Z nessas empresas. E aí eu queria muito ter vocês comentando aqui o que você acha. Se você pudesse falar qualquer coisa, se você trabalha numa empresa, para seus superiores, pro, sei lá, o presidente da empresa, para os diretores, para os gerentes, se você pudesse falar... É assim que eu queria trabalhar, esse é o meu trabalho dos sonhos, desse jeito. Mas sem zoeira, tipo, eu queria trabalhar 1 hora só. Não, tipo, sendo realista. A real é que até esse conceito de trabalho dos sonhos é um conceito muito geração Z, né? Porque a geração millennial, ela não tem o trabalho dos sonhos. O sonho dela é ser rica.
O sonho dela não é amar o trabalho. Nunca. As pessoas elas fazem o que é necessário para ser rico, para chegar no nível financeiro que a gente almejou, para ter as promessas, para que fossem realizadas as promessas que fizeram pra gente quando a gente trabalhar. Então, na verdade, não é sobre o trabalho dos sonhos, não é sobre o que você ama fazer, é sobre o que tá dando dinheiro, né? Então, se a geração Z tiver que se esculachar de trabalhar para ganhar mais, ela vai fazer. Né? Eu sou uma pessoa que já tive em algum momento da minha vida 8 trabalhos ao mesmo tempo. E eu não tô exagerando, tô falando seríssimo. Eu já tive 8 coisas diferentes que eu fazia e todas elas eu fazia todos os dias. Hoje, muita gente me comenta sobre a quantidade de vídeo que eu gravo pro canal. Porque na minha cabeça, trabalho quer dizer esforço sem parar. E eu já tô chegando num nível de burnout bem profundo já em algum momento, que eu tenho que ficar, às vezes, repensando muito se eu consigo fazer as coisas nesse ritmo, mas eu não sei fazer diferente. Eu trabalho 24 horas. 24 horas. Eu trabalho da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. Eu não sei qual foi a última vez que eu viajei direito. Eu nunca tirei férias na minha vida. Eu tenho 35 anos, eu nunca tirei férias. Eu nunca passei um dia na minha vida sem trabalhar. Mas porque é assim que eu fui criada, é assim que a minha cabeça funciona. Eu sinto que sem trabalhar as coisas não fazem muito sentido. E isso é uma formação, é uma construção de quem eu sou, né? E que muitas vezes eu tenho que perceber que precisa ter um limite, nem sempre eu respeito esse limite. E eu entendo muito a geração Z não pensar dessa maneira, não acreditar dessa maneira, né? Porque isso não é para todo mundo. Não é. Entendeu? Não é todo mundo que quer fazer isso, que consegue fazer isso, e não só que quer pagar o preço de fazer isso, e que não é, é porque as pessoas não querem pagar o preço das coisas. Não. É porque pagar o preço disso quer dizer abrir mão de muitas das coisas que você acha que você vai conseguir trabalhando desse tanto. Você acha que você vai trabalhar desse tanto, você vai conseguir aproveitar a vida. E muitas vezes não, porque para você manter esse ritmo, você precisa abrir mão da sua vida em vários momentos. E a verdade é que eu escolhi um pouco fazer assim. Porque pra mim faz sentido isso, né? E assim, eu não paro de trabalhar nem no final de semana. E aí chega dias que eu falo, caralho, eu só queria ficar de bunda pro alto aqui. E porque além de gravar vídeo, que já é bastante coisa que eu faço aqui, eu ainda faço várias outras coisas no off. Então, só que é assim que eu funciono. Paciência, entendeu? Já vieram falar, porra, pra que você tá fazendo isso? Você não vai aguentar, só que eu acho que eu tenho que me fuder antes de descobrir se eu não vou aguentar ou não. O que você acha que poderia melhorar no ambiente de trabalho? O que seria? Porque aí eu vou falar por você. Comenta aqui pra mim. Obrigada, beijo. Deixa eu ver os comentários. Eu sou de 97 e fico abismada com a quantidade de comentário de gente que quer gelo sem encher a forminha, tá vendo? A percepção é sempre essa. De que as pessoas elas querem coisas sem ter batalhado por, né? E esse é o nosso pensamento como millennial, que a gente só vai ter regalias a hora que a gente trabalhar muito. E isso é óbvio que isso é real em algum ponto. Só que a gente como millennial aceitou um nível de exploração talvez muito mais do que o saudável, se existe algum tipo de exploração saudável, a gente aceitou muito além do saudável. A gente acha que encher a forminha é trabalhar a vida inteira para o gelo chegar aos 60 anos, sendo que hoje nem aposentadoria mais a gente tem. Então, são esses pensamentos muito millennial mesmo, assim. Flexibilidade de horário, bater metas e não ponto, isso aqui é fundamental, assim, para mim também. Mas, e para muito millennial, do tipo, eu quero ser recompensada pelo meu trabalho, não por vender o meu horário. A vida inteira eu falei isso, eu quero trabalhar de uma maneira que eu não preciso vender o meu tempo, eu vendo a minha produtividade. Só que isso, vender a produtividade, é muito curioso isso que as pessoas acham, eu sempre penso um pouco nisso, que eu lutei muito a vida inteira assim, do meu trabalho para não ser julgada pelo tempo que eu trabalho e sim pelo que eu produzo. Só que isso é uma armadilha. Porque quando a gente fala eu não trabalho de 10 às 7, eu não trabalho de 9 às 6. Eu trabalho a hora que eu quiser e o que interessa é se eu tô fazendo ou não. No fim das contas, sabe o que isso faz? Com que você nunca pare de trabalhar. Nunca pare de trabalhar. Porque se você já fez uma coisa, sempre tem
sempre tem outra coisa a mais para você fazer. Sempre tem mais uma outra coisa, sempre tem mais uma outra coisa. E aí você passa... Quantas vezes, gente, eu trabalhando, virei madrugada, e assim, sem parar, sem dormir. E no dia seguinte, com 7 horas da manhã, tendo que estar no trabalho de novo. E hoje eu faço isso. Não mudou muita coisa. É só a liberdade de poder trabalhar 24 horas de pijama, sabe como é que é? Aqui, ó, 5x2, 8 horas... Plano de carreira, salário condizente com as atividades, metas realistas, gestor sem favoritismo, onde a pessoa que trabalha mais se ferra e quem não faz nada fica tranquilo porque é amiguinho. Combinado não sai caro. Nossa, aí é um mundo ideal, né? Ai, gente. Bastante coisa aqui nesse comentário. Vamos ver o resto. Esse tipo de eu não quero, eu faz e acabou e cala a boca porque eu mando... Ele funcionou por muitos anos. Hoje ele não funciona. E o jovem que está entrando no mercado de trabalho, que está causando esse transtorno, essa alteração toda no mercado corporativo, ele está munido de uma coisa que a nossa geração, quando adolescente, não tinha, que era informação. Se o teu professor de geografia falasse assim, Luiz, a capital da Argentina é Tóquio, você fala, tá bom, meu professor está dizendo. Hoje, meu camarada, você fala assim, 72,85. O menino fala, professor, não é 85, é 84. Por quê? Isso aqui, ó, tá toda a obra que a humanidade criou até hoje, tá aqui, eu acesso em qualquer momento. Então, uma geração que está municiada de informação, você precisa convencê-la, você precisa persuadir. Quando a gente fala de comunicação, eu gosto muito de uma ciência chamada etimologia, que a gente busca a origem da palavra. Comunicação vem do latim communicatio, que significa tornar comum. Tornar comum. Então, o papo que eu tenho com o Luiz é diferente do papo que eu tenho com uma criança, que é diferente do papo que eu tenho com um idoso, que é diferente de um adulto que está em outra função dentro da empresa. Eu preciso adequar, eu preciso tornar comum aquilo que eu estou dizendo, porque senão eu não estou tornando comum e não estou me comunicando. Amei os vídeos que a produção arranjou. Amei, produção. Vídeos que adicionam muitas coisas novas no papo, né? A geração Z está sendo demitida em níveis absurdos. E eu posso te explicar o que está acontecendo. Gente, basicamente está acontecendo um choque geracional, que isso não é novo. Mas a geração Z, ela trouxe comportamentos muito específicos dela para o mercado de trabalho. E esses comportamentos refletem a mentalidade dessa nova geração e a forma como eles lidam com as responsabilidades. Então aqui, quando nós fazemos processos seletivos, é muito comum acontecer da gente chamar os candidatos, eles confirmam que vão comparecer e no final das contas não comparecem nem avisam. Esse é o tipo de comportamento que é tido como falta de comprometimento. Quando mesmo assim a pessoa da geração Z é contratada, ela costuma ter alguns comportamentos que são tidos pelas empresas como falta também de maturidade. Esse é o fato que inclui, por exemplo, a recusa em fazer certas atividades, o dizer que não estudou tanto para fazer aquilo, ou até aquela mentalidade de salário mínimo, esforço mínimo. O que as gerações anteriores estavam acostumadas é que primeiro a gente se esforça para conseguir alguma coisa, depois é que a gente de fato consegue. Isso vale para um cargo maior, para um aumento salarial, e hoje essas novas gerações elas estão... Deixa eu só falar uma coisa, isso que ela tá falando é uma realidade, tá? Eu entendo que assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, gente? É um fato que a geração Z, muitas vezes, ela acredita que ela merece receber antes de fazer. Isso é uma verdade. Mas é aquilo, como a nossa geração aceitava tudo com a promessa de que um dia ia ter, e muitas vezes não tinha, tem esse detalhe, a gente foi muito prometido que se você se esforçar, você vai ter tal coisa. Se você se esforçar, você vai subir de emprego, você vai ganhar mais, você vai não sei o quê, você vai ter mais respeito, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E muitas vezes não teve, você só vivia na promessa. A geração Z, ela inverte essa lógica falando, não, eu só trabalho aí se tiver aquilo que eu quero. Óbvio que é um exagero, e a gente sempre acaba indo para os extremos, muitas vezes, né? Então uma geração que aceitava tudo, só com uma promessa que nunca se concretizava, vira uma geração que não aceita nada, a não ser que seja da maneira dela. Talvez não seja nenhuma coisa nem outra, mas as duas coisas são relativamente condenáveis, né? São problemáticas em
polaridades diferentes. Estão esperando as recompensas primeiro. Ou seja, eu estudei muito, então eu já mereço um cargo alto na empresa. Eu tenho um nível de escolaridade mais alto, então eu mereço um salário mais compatível com isso. Não é que essas premissas estejam erradas, mas primeiro, de fato, você precisa mostrar a que você veio para depois receber uma recompensa por isso. Você precisa fazer algo para depois ser recompensado. E essa é uma lógica que parece que a geração Z não... Então, mas vocês entendem que essa lógica é uma lógica combinada, certo? Por quê? Quanto mais é uma lógica de oferta e demanda, essa lógica. Por quê? Quando você tem muita oferta e pouca demanda, quer dizer, tem muita gente no mercado qualificada, buscando trabalho e pouco emprego, as pessoas elas vão aceitar o emprego da maneira como ele for. Então, sim, o empregador ele pode chegar e falar: você só vai crescer aqui se você se esforçar e você me mostrar que você merece. Agora, se isso se inverte, se a demanda aumenta muito e a oferta diminui, quer dizer, tem poucas pessoas querendo as vagas e tem vaga demais, as vagas passam a precisar se melhorar, né? Serem melhores vagas para trazer essas pessoas. E eu não acho que isso é uma coisa certa ou errada, é uma questão de como o mercado se movimenta. Então é um fato que hoje existem áreas de retenção de talentos dentro das empresas. E o que é isso? Nada mais é do que um profissional que está pensando lá, como que eu posso fazer para esse cara não sair daqui? Porque é difícil hoje arranjar uma pessoa que esteja afim de ganhar aquilo com o nível de qualificação que ela tem. Então, não está certo ou está errado. Na verdade, se a gente for pensar, em algum nível a geração Z é muito mais esperta do que a gente. De forçar o mercado. Hoje, gente, se você vai em mercadinho, sei lá, fazer um mercadinho de bairro, e aí você vê que não tem atendente, tá sempre lá buscando balconista. E aí, o que o mercadinho tem que fazer? Aumentar o salário. Melhorar as condições. Então, é só um movimento contrário do mercado. O mercado, durante muito tempo, teve mão de obra demais para vaga de menos. E hoje isso está começando a se inverter, até porque a população está envelhecendo mais, tem menos jovem, né? Cada vez menos, as gerações mais novas são menores. As gerações mais novas hoje, com a internet, têm a capacidade de criar coisas próprias que não dependam dela trabalhar num telemarketing, dela trabalhar num mercado. Ela não precisa mais disso. Hoje, na internet, você vê que aí ainda tem o outro lado, que é o lado da promessa de ganho rápido, né? De ganho fácil, que é de um jogo de aposta. Mas o jovem pode criar um canal aqui no YouTube e começar a ganhar mais do que ele ganharia no balcãozinho do mercado. O cara pode abrir um perfil de achadinhos da Shopee e começar a ficar o dia inteiro buscando promoção na Shopee e ganhar de afiliado muito mais do que ele ganharia no balcão do mercado. Então, o balcão do mercado, o telemarketing, vai ter que aumentar o valor que eles querem pagar, vai ter que melhorar as condições de trabalho. Todo mundo sabe o quanto é degradante a condição de trabalho de um telemarketing, por exemplo. Essa ideia do fim da escala 6x1, ela se a gente continuar no ritmo que tá, ela não é nem uma demanda, ela vai ser uma necessidade. Porque cada vez mais a gente vai ter menos pessoas dispostas a trabalhar na escala 6x1. Então não é nem... se isso não se tornar uma lei, já o mercado vai ser obrigado a se colocar nesse lugar. A gente já está debatendo em alguns setores a escala 4x3. Esse debate já é real. Um debate que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Esse debate já está acontecendo. Então, assim, é que nem a história do home office. Muita gente só aceita trabalhar em home office. E hoje, depois da pandemia, a gente sabe que isso retraiu muito, que o home office ele voltou a um patamar muito mais baixo do que ele era durante a pandemia, mas ele ainda existe. Ainda tem muita gente que trabalha remoto. Então, gente, esse é o mercado. A gente acha que, porque eles não se esforçam como a gente se esforçava, talvez os inteligentes sejam eles.
tem percebido, o que entra em conflito com as gestões, né, os gestores dessa geração e com as pessoas da empresa que eram de gerações anteriores. O que a geração Y, por exemplo, costuma questionar é por que eu tive que me esforçar dentro dessa empresa para... E aí tem essa questão aqui, que é, ao invés da pessoa ser inteligente, olhar para o mercado e falar, é assim que o mercado está se estruturando, entra num nível como é que é essa palavra? Não é um ranço pessoal, né? Mas é quase como uma autocorreção, como uma justiça individual de que eu tive que ralar muito para chegar onde eu cheguei. Não vai ser um moleque de 18, 20 anos que vai entrar ganhando mais do que eu entrei há 20 anos atrás. E aí, a partir do momento que você começa a colocar as suas emoções individuais na frente da percepção do mercado, aí você começa a se fuder. Para chegar a um cargo alto, e a pessoa que acabou de entrar só porque ela estudou muito, ela já acha que vai entrar no cargo alto. Esses são alguns dos questionamentos que fazem com que a geração Z seja tida como uma geração que não tem compromisso com o trabalho. E é por isso que a geração Z está sendo demitida. Ah, tá. Eu acho que é tipo um loop, né? E é por isso que a geração Z... Entendi. Tá bom, entendi. É TikTok, né? Vamos Você acredita que tem mãe que leva o filho... Ah, e aí isso aqui já entra... Isso aqui pra mim não importa muito. A gente tá num debate tão legal, tão profundo sobre essa geração Z, a gente vai voltar nessa história de filho que não sei o que a mãe bate na cara... Venho diretamente do futuro para dar um recado para você que é geração Z, ou seja, se você tem 25 anos ou menos, fica por aí. Isso porque tá rolando uma polêmica depois de um vídeo da Carla no trabalho dizendo mal da geração Z. Aí eu achei que valia a pena que eu, com quase 40 anos, um legítimo exemplar da geração Y, vir aqui para facilitar o trabalho de vocês, Zs. Como? Bom, te dizendo que essa questão de conflito geracional, se você entrar na pilha, na verdade não vai te ajudar em absolutamente nada. Quer ver só? Tenho provas. Olha isso aqui, ó, notícia de 2014. De egotruísta a imediatista, conheço o perfil do jovem que está chegando ao mercado de trabalho. Ou seja, a minha geração. Sim, essa mesma geração que hoje é tida como workaholic. Olha que curioso, tá vendo? Ainda tem esse outro pequeno detalhe, que é as gerações mais velhas sempre vão ter um ressentimento da juventude. Essa é outra. Olha como o assunto é complexo, gente. A gente já levantou umas 7, 8 questões sobre esse assunto. E tem gente que ainda vai pra internet só falar, é porque é todo vagabundo. Só que a gente levantou umas 8 questões diferentes. E é isso que me dá tesão nesse canal, é a gente poder levantar debates e tentar ver de todos os lados. Existe gente, a gente tem uma sociedade que valoriza a juventude. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, muitas vezes quando a gente é mal resolvido com isso, né? Porque a gente sabe que não foi sempre assim não, tá? A sociedade nem sempre valorizou as pessoas mais jovens. Já teve épocas onde as pessoas mais velhas eram mais valorizadas do que as pessoas mais jovens, mas isso se alterou, tá? Até porque hoje é mais fácil ficar mais velho. A gente sempre tem esse negócio da demanda, né? Quanto mais fácil fica mais velho a juventude agora quer uma coisa passageira, né? A juventude quer uma coisa rápida, passageira, e quem tem dinheiro se mantém mais jovem, mais rápido. Por isso que hoje a juventude ela é mais vista, mais bem vista. Porque antigamente só quem ficava velho era gente rica, né? Quanto mais rico você era, melhor você tinha uma vida, mais aceio você tinha, mais acesso à medicina, e aí você tinha uma expectativa de vida maior. Hoje, como a expectativa de vida já melhorou bastante para todo mundo, a gente tem uma sociedade que inverte a lógica e fala, agora quem interessa é quem não tem ruga, agora quem interessa é quem parece 10 anos mais novo do que é. Então a gente inverteu a lógica e hoje ser jovem é a coisa mais importante. E aí quanto mais você envelhece, mais você cria um ressentimento da juventude. E aí você vai olhar para o mais jovem e você vai achar que ele sempre é pior do que você. Que na sua época que era bom. Só que a minha avó falava isso, a minha mãe falava isso e hoje eu me vejo já falando isso. Que na minha época era bom. E essas crianças mais jovens hoje, daqui a pouco também vão olhar para trás e vão falar, na minha época que se fazia música de verdade, na minha época que filme era bom, na minha época que trabalho era levado a sério, na minha época que não sei o quê. Então é sempre assim, a gente sempre vai olhando para o mais jovem. E a gente tem 2 caminhos. O caminho de se atualizar e se manter jovem,
mentalmente se atualizando, percebendo, mesmo que a gente também larga um pouco de mão esse negócio de ficar na coisa mais moderna possível, a gente entende que tá tudo certo a gente não ser considerado jovenzão, mas a gente tem um outro caminho que é o caminho do ressentimento. E o ressentimento, ele é uma coisa que move essa sociedade. A gente se ressente com muitas coisas, inclusive com a juventude alheia. Que era tida como uma geração mole, que não queria saber de nada, que não queria saber de ficar muito tempo na mesma empresa, que só queria falar de propósito e blá, blá, blá. Tá para 20 anos depois, cá estou eu, fazendo essa reflexão, porque a Z dizem que é uma geração muito preocupada com a questão da saúde mental e que do equilíbrio com o trabalho e vida pessoal, certo? Vocês pensam isso, certo? Vocês pensam isso porque a gente, Y, deu muito errado nesse aspecto, né? Os casos de burnout... Exatamente. A geração Z vem para corrigir uma coisa que a geração anterior não soube lidar. Aqui, ó, eu acabei de falar isso. A nossa geração abusou completamente da saúde mental e descobriu o que é burnout, uma coisa que não existia até outro dia. Foi nascer na nossa geração, né? Essa ideia de burnout como trabalho, exaustão extrema. Né? Exaustão extrema que não é só física, né? Porque a gente sabe que trabalhos exaustivos existiram o mundo inteiro, inclusive a gente tem trabalhos exaustivos de forma criminosa, inclusive, né? Mas a exaustão psicológica, emocional, mental, essa exaustão, ela foi, no mercado de trabalho, ela foi criada basicamente na nossa geração, assim, né? Então, ela ganhou forma na nossa geração. Então a geração Z, ela vem para tentar, ela olha os mais velhos e fala, eu não quero isso aqui. E aí ela começa a construir uma nova tentativa de trabalho. E a geração alfa, gente, não se engane, vai olhar para a geração Z e vai falar, isso aqui não me interessa. E a geração alfa vai vir tentando corrigir esse lugar. E isso é inconsciente. Depressão aumentaram absurdamente na nossa geração, porque a gente tem esse conflito entre aquilo que a gente desejava quando eu era você e aquilo que a gente tem hoje, 20 anos depois. Por quê? Por um motivo muito simples. Por mais precisa que sejam as pesquisas de comportamento e pesquisas geracionais, as coisas mudam ao longo dos anos. A nossa geração foi muito impactada por crises financeiras, 2008 e 2009, aqui no Brasil em 2014, e isso molda comportamento, isso muda a forma como a gente enxerga o mundo. Então, meu convite é o seguinte, ao invés de você entrar na pilha, pensa o que significa essa parte de ter que estudar os comportamentos da geração. O que será que está por trás? Já parou para pensar nisso? Vou dar um exemplo só, tá? As pesquisas de comportamento de gerações são feitas muito patrocinadas pelas indústrias, então empresas que têm produtos e serviços, porque elas querem saber o que elas vão vender para você daqui 20 anos, quando você tiver melhor de grana no sentido de ascensão profissional. É menos sobre comportamento no trabalho e mais sobre comportamento de consumo. Tem muitos outros segredos sobre essas questões geracionais que eu quero continuar essa conversa, mas vai ter que ser uma série, tá? Me segue aí. Amei essa, mana. Eu amei essa pauta, gente. Essa pauta tá parada aqui na minha lista de pautas. Eu tenho uma listinha de pautas de próximas coisas que eu quero falar. Essa pauta tá parada pelo menos há umas 2 semanas que eu falei, vai ser muito chato falar sobre isso. Eu amei esse vídeo. Vocês gostaram também? Eu amo quando a gente tem a oportunidade de falar dessas outras coisas. É isso, gente. Não esqueçam de ir lá ver o colchão da Emma. Me ajudem a tirar esse colchão daqui. E até a próxima. Beijo.